A paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, grupo amado, família linda, pescadores de almas. Bom, queridos, finalmente chegamos aí a mais um estudo da Palavra de Deus, tá? Um spoiler da Palavra de Deus, capítulo por capítulo. Estamos ainda no livro de Gênesis, agora capítulo 7, tá bom? Gênesis, capítulo 7. E com certeza o Espírito Santo de Deus vai falar aos nossos corações. Antes de mais nada, eu quero mais uma vez agradecer a vocês que têm acompanhado aí, vocês que estão, falando comigo em off aí, gostando, tirando dúvidas. Muito obrigado, que Deus abençoe cada vez mais a vida de vocês. E como sempre digo, o nosso professor maior, o Espírito Santo de Deus, há de nos abençoar em mais um estudo, tá bom? Vamos comigo então? Gênesis capítulo 7, aqui já está falando aqui sobre o dilúvio, continuação ainda de Noé, sua família, os seus filhos, Sem, Cã e Jafé, e suas noras, sua mulher, enfim, as pessoas que foram selecionadas para entrar na arca. E olha como nós começamos aqui o capítulo Gênesis, capítulo 7, versículo 1. O Senhor disse a Noé: entre na arca você e toda a sua família, porque reconheço que você tem sido justo diante de mim no meio desta geração. A primeira coisa que eu digo para você, no tempo de tribulação, Deus pede para Noé fazer uma arca, manda Noé fazer uma arca, porque ali ele estará protegido, ou seja, ali ele estará salvo. Em outras palavras, salvação só dentro da arca. Está pegando a visão? Salvação só na presença do Senhor. Só há salvação para quem tem comunhão com o Espírito Santo de Deus. Glórias a Deus. Vem comigo aqui, Salmos, livro de Salmos, capítulo 18. Aleluia. Versículo 2 diz: o Senhor é o meu rochedo e o meu lugar forte e o meu libertador, o meu Deus, a minha fortaleza em quem confio, o meu escudo, a força da minha salvação. Então a salvação, Noé e sua família encontraram dentro da arca, não se misturaram, houve uma separação. E a gente já começa vendo aqui em Gênesis que em toda a Bíblia, Deus preza por uma separação. Que enquanto houver humanidade, nós temos que uma hora nos posicionar. E queiramos ou não, nós vamos nos posicionar. Porque a nossa carne, a nossa alma e o nosso espírito, como disse o próprio Jesus, não podemos servir a dois senhores. Ou você ama o mundo, ou você ama a Deus. Não tem como ficar na presença de Deus chateado querendo ir para o mundo. E não tem como ficar no mundo chateado querendo vir para a presença. Então uma hora nós vamos ter que decidir. E é por isso que aqui nós já vemos essa separação maravilhosa. Aliás, quando a gente abre aí no livro de Romanos também, capítulo 12, versículo 1 e 2, diz algo muito interessante também. Vem comigo se você puder, qualquer coisa anota aí. Olha o que diz Romanos 12, capítulo 1 e 2. Portanto, irmão, rogo-lhes pela misericórdia de Deus que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Não se amoldem ao padrão deste mundo, ou seja, não vos conformeis, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, metanoia, de dentro para fora, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Noé e sua família estavam separados. Noé e sua família estavam dentro da vontade de Deus. A arca representa a vontade de Deus. A arca representa a obediência ao Senhor. E quando Noé com a sua família entrou, eles estavam a salvo de tudo que estava acontecendo, que estava para acontecer em sua volta. Amém até aí? Então é interessante que quantas coisas a gente pega aqui. É muito rico. Quando a gente vai também para o livro de João, glórias a Deus. João, abre aí se você puder. João capítulo 14. Capítulo 14, versículo 23 diz: Jesus respondeu e disse: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos para ele, e faremos nele morada. A arca serviu de morada. A arca serviu de um momento de tanto problemas, que estava acontecendo do lado exterior. Ali era o refúgio. E o próprio Jesus, ele fala aqui, respondeu e disse: se alguém me ama, guardará a minha palavra. O meu Pai o amará e viveremos para ele e faremos nele o quê? Morada. A nossa arca hoje é a presença de Deus, como eu falei desde o início. E é nela que nós devemos nos refugiar. É nela que nós devemos ter esperança. É nela que nós vamos ter o verdadeiro refúgio. Aliás, em Gálatas capítulo 2, versículo 20, o próprio Paulo fala: já estou crucificado com Cristo, e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Está entendendo a visão? Está pegando aí? Então você tem que estar dentro da arca. E a arca representa o quê? A presença de Deus, a presença do Espírito Santo, a vontade daquilo que Ele quer. E aí também Ele passa a fazer em nós morada. Amém até aí? Vamos aí? Versículo 2 diz: de todo animal puro leve com você 7 pares, o macho e sua fêmea. Mas dos animais impuros leve um par, o macho
e sua fêmea. Deixa eu explicar um pouquinho isso aqui para vocês, tá? Muitas vezes a gente não entende a linguagem, era termos antigos, mas quando fala aqui de animais puros e animais impuros, não significa que um pecou e o outro não pecou, não. Mas você já viu falar num animal chamado urubu? Você já ouviu falar num animal chamado hiena? Já ouviu falar num animal chamado rato? Eles comem o quê? Então esses próprios animais, Deus preparou para que houvesse uma limpeza na arca, tá pegando a visão? Então você vê que o animal puro tinha em maior quantidade, o animal impuro que eles falavam em menor quantidade. Então a linha mais certa de nós pensarmos aqui é que tinha animais que viviam, né, o quê? De pegar os restos, alguns dejetos que os outros faziam, e assim continua até hoje, como eu já citei alguns exemplos aqui. O urubu, onde está parado o urubu, você passa por perto daquele cheiro, daquilo que ele está comendo. Você já viu a hiena, do que ela se alimenta? O leão come de tudo lá na selva, fresquinho. Quando ele vai embora, aquilo apodrece, a hiena vem e ainda fica rindo ainda, né? Então é complicado, né? Mas é isso que Deus quis dizer aqui, tá bom? Então, existe animal, apenas um par que ele falou, tá? Dos animais impuros. E dos animais puros, eles tinham que levar sete pares, né? Mas uma coisa que eu vejo também aqui no puro e no impuro, como a gente vê aqui, vamos lá. Levíticos 10:10 diz algo muito interessante. Porque quando a gente pega apenas essa passagem de puro e impuro, tá? A gente vai lá para o final, onde a gente entende que também vai haver uma separação. Porque num grande momento também vai haver uma separação. Queiramos ou não, as nossas atitudes vão fazer isso. A nossa alma vai decidir mediante as nossas atitudes. E Levítico 10, né, versículo 10 e 11, fala exatamente isso. Nós falamos de animais, agora vamos para o espiritual. Vocês têm que fazer separação entre o santo e o profano, entre o puro e o impuro. Então, da mesma forma, né, a olhos carnais, nós estamos vendo aqui uma separação, a olhos espirituais, Deus continua fazendo divisões. Divisões mediante o quê? Escolhas, tá? Escolhas. Olha só, vocês têm que fazer separação. Ué, pera lá, cadê a turma da predestinação? Cai por terra, né, querido? Porque aqui nós vemos mais uma vez a ação do quê? Do livre-arbítrio. Não está falando que Deus vai fazer, diz que nós temos que optar. Vocês têm que fazer a separação entre o santo e o profano, entre o puro e o impuro. Então, cabe a nós, diante das nossas escolhas, né, saber que no final das nossas escolhas, no final dos nossos dias, melhor dizendo, nós vamos pagar um preço e é um preço eterno. Para uns, glórias a Deus. Para outros, infelizmente, não tem como. Pula comigo agora aqui para o versículo 4. Olha o que diz aqui, ó. Porque daqui a 7 dias farei chover sobre a terra durante 40 dias e 40 noites, e farei desaparecer da superfície da terra todos os seres que fiz. Atenção, e o 5 diz, e Noé fez tudo como o Senhor lhe havia ordenado. Note que desde que nós começamos a falar sobre Noé, a frase é a mesma, né? Noé fazia tudo que o Senhor lhe tinha ordenado. Noé nunca abre contenda com Deus. Noé nunca fala, mas por quê? Mas por quê? Por quê? Não, ele obedece totalmente na risca ali o que Deus fala. Agora vamos lá de novo, no versículo 4, como eu vi aqui, ó. Porque daqui a 7 dias, o que eu aprendo aqui? Basta a gente ir para Mateus, capítulo 24, versículo 35, onde o próprio Deus diz o quê? Passarão os céus e a terra, mas as minhas palavras não passará. Eu não sei há quanto tempo você está dentro de uma turbulência, mas o Deus garante que tem fim. Você pode dar uma glória a Deus? Tem fim, vai passar. E ele fala aqui, ó, porque daqui a 7 dias farei chover. Daqui a 7 dias, aqui ele já está falando primeiramente de proteção, tá? Aqui é proteção. Aqui a 7 dias vai chover, vocês estarão protegidos, ok? Então, olha lá, ó, farei chover sobre a terra, né, e farei desaparecer da superfície da terra todos os seres que fiz. E Noé fez tudo como o Senhor lhe havia ordenado. Noé estava se preparando. Lógico que no versículo 6 diz assim, Noé tinha a idade de 600 anos, quando as águas do dilúvio inundaram a terra. Noé tinha 600 anos. Agora vamos lá, eu quero aqui destacar, em toda essa fala, né, nós vamos falar mais um pouquinho, versículos que é uma verdade para nós. Eu acho linda a Bíblia. Quando você pega lá atrás Noé, e quando você pega no Novo Testamento, é um quebra-cabeça que se junta na área espiritual. Vem comigo aqui para o versículo 13, olha o que diz aí, ó, versículo 13, tá? De Gênesis 7. Olha só. Nesse mesmo dia, entraram na arca Noé, seus filhos Sem, Cã e Jafé, a mulher dele e as mulheres dos seus filhos. Agora dá um pulo aqui para mim, rapidinho, vamos junto?
Versículo 16. Tá? Era macho e fêmea os que entraram de todos os seres vivos, como Deus havia ordenado a Noé. Agora presta atenção, sublinha aí. E o Senhor fechou a porta da arca. E o Senhor fechou. Quando a gente lê esse simples versículo, nós vamos pegar daqui, nós vamos lá para Apocalipse, é um pulo enorme. A primeira coisa que diz aqui, o Senhor fechou a porta da arca. Tem muita gente brincando com Deus, ou pensando que está brincando com Deus, né? Tem muita gente que está aí, mas Deus é amor, mas Deus é bonzinho, mas sempre foi assim, né? E continuam brincando com Deus. Mas em Mateus capítulo 7, versículo 22 e 23, diz algo interessante. Pessoas no grande dia falarão para o Senhor, Senhor, em teu nome nós profetizamos, em teu nome nós fizemos, em teu nome nós acontecemos. Ah, Senhor, foi em teu nome. E vão começar aquela coisa, né? Aquela cobrança, né? Falando com Deus, querendo cobrar de Deus. Muitos me dirão naquele dia, Mateus 7, 23. É isso mesmo? 22, né? Vamos lá. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? Em teu nome não expulsamos demônio? Abre a porta do céu, Senhor. Mas eu lhes direi abertamente, nunca os conheci. Afastem-se de mim, vocês que praticam o mal. E uma coisa que eu preciso falar para vocês, parem de confundir dons, tá? Dons com fruto. Vou repetir, parem de confundir dons com fruto. Dons não faz ninguém entrar no céu. Dons te capacita para você pregar a palavra. E ainda que você pregue a palavra, leia a Bíblia como eu estou lendo aqui de forma verdadeira, mas que você seja ímpio, a palavra de Deus faz a diferença. Mas o que você está fazendo na sua impiedade vai ter uma paga, vai ter um preço a pagar. E é por isso que essas pessoas aqui pregavam, cantavam, pessoas se rendiam ao Senhor por causa da palavra, mas não tinham fruto. Então o que eu vejo aqui primeiro? Atenção, depois que a porta fecha, Deus não quer saber quais são os seus dons. Deus quer saber se você tem fruto, se você tem amor pelo seu inimigo, se você tem orado, ou se você tem ainda uma raiz de amargura, algo que está te devorando e vai te devorar mais ainda no inferno. Você quer ir para o inferno porque você não perdoa? Está na hora de usarmos algo que Deus nos chama de sabedoria. Tem gente que está deixando de ser sábio. Eu fico imaginando Jesus falando, meu Deus, faltou tão pouco para você entrar, tão pouco, mas o seu coração duro olhou pessoas e não olhou para o céu, olhou pessoas e não olhou para mim. Esta palavra, agora você quer uma palavra mais dura daqueles que estão brincando? Você quer ver mais uma vez a porta da arca fechar? Vou repetir para você aqui, 16, e o Senhor fechou a porta da arca. Você quer ver mais um momento que a porta vai fechar? Quer ver? Então vem comigo aqui, vamos lá de novo. Glórias a Deus. Para Mateus capítulo 25, de 8 a 13. Este também é um exemplo lindo, que a arca vai fechar. Vai fechar, e que não tiver esperto vai ficar de fora. Aquele povo ficou de fora. Aquele povo ficou um monte de cadáver boiando na água. Não teve jeito. Olha aqui, mais pessoas que estão dormindo, porque seguem o que eu vou ler para vocês aqui, Aqui estamos falando de virgens, né? As sensatas e as prudentes. Mateus 25, de 8 a 13. Olha o que diz aqui, E as insensatas disseram às prudentes, por favor, nos dê um pouco de óleo, pois as nossas lâmpadas estão se apagando. E elas responderam, não, pois pode ser que não haja o suficiente para nós e para vocês. Vão comprar óleo para vocês. Saindo elas para comprar óleo, chegou o noivo. As virgens que estavam preparadas entraram com ele para o banquete nupcial, e a porta foi fechada. Presta atenção. E a porta foi fechada. Mais tarde chegaram também as outras e disseram, Senhor, abre a porta. E ele respondeu, em verdade vos digo, que não as conheço. Portanto, vigiem, pois vocês não sabem o dia e nem a hora que o noivo voltará. Vocês não sabem o dia e a hora que Santo Cristo vai se revelar. Você não sabe o dia e a hora que o arrebatamento virá. Está na hora, ainda está em tempo, porque a porta vai fechar. É muito rico esse capítulo 7. Não tem como você ler e passar batido. Não tem como você ler e passar batido, porque ele explana para a gente toda essa realidade do que vai realmente acontecer. Todas elas ataviadas, todas elas com lamparina, mas nem todas tinham a presença dentro da arca, dentro do coração, a presença do Espírito Santo.
E vai chegar uma hora que ainda tem gente que vai bater pé com Deus. Mas em teu nome eu fiz. Aí o senhor está sendo mentiroso comigo, né? Que o senhor vê que eu orei, a coisa aconteceu. Nunca vos conheci, porque a prática que você fazia era só de maldade, de iniquidade. Quem está pegando a visão, diga glória a Deus. Então, essa parte aqui, toda essa parte do versículo 16, fechou a porta, tinha muito mais para falar. Mas eu não vou ficar só nisso, não vai virar pregação aqui, né? Mas a gente tem que entender isso, tá? Porque quando fala fecha a porta, ninguém mais abre. Quem está pegando a visão? Se abre a porta, ninguém fecha. Se fecha, ninguém abre. Agora é hora de você parar com o chorinho. É hora de você parar de emocionalismo na igreja, porque a porta ainda está escancarada, mas ela vai fechar. E vou dizer mais um detalhe que o Espírito Santo está falando agora fresquinho. Ela está escancarada, mas vocês estão esquecendo um detalhe. Ela é estreita. Quem está pegando a visão aí? Ela está aberta, mas ela é estreita. Só entra casal. Está pegando a visão? Glórias a Deus, está pegando a visão? Só entra casal. Arrastão fica de fora. Só entra casal. Só entra pessoas que são separadas. Pessoas que querem fazer a presença para estar dentro da promessa de Deus. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Vamos andar mais um pouquinho comigo agora? Vamos lá, vamos ainda falar de porta um pouquinho. Agora vamos lá, vamos dar mais um pulo aqui comigo. Glórias a Deus. Você vê que toda a Bíblia, ela vai nos esclarecendo e vai nos moldando para que nós cheguemos que esta porta tão falada, é uma porta que Deus fechou. E depois que ele fecha, não tem dilúvio para abrir, não tem ventania, não tem ninguém. Agora uma coisa interessante, Noé e sua família, como eu falei, estava protegido. Fique imaginando agora um dilúvio acima das montanhas. A água foi acima das montanhas, depois você lê com detalhes, foi acima das montanhas. O barco para lá e para cá, cheio de bicho, pesado. Você não escuta uma vez aqui falar como houve com Jesus no barquinho. O Noé gritando, os filhos gritando, estavam seguros. Diga assim, eu tenho que aprender a estar seguro. Eu tenho que aprender a estar seguro, porque eu estou dentro da presença do Senhor. Eu tenho que aprender, porque depois que a porta fechou, ninguém abre. Agora tem um detalhe, que a porta está fechada, mas você pode abrir. E você vai falar, não entendi, até agora o irmão está falando que a porta fechada, Deus fecha, ninguém abre. Sim, eu digo e assino embaixo, porque está na palavra. Mas tem um momento, você está vivendo, aliás, um momento, em que Deus fala, que você com a sua mãozinha carnal, mas cheia do Espírito Santo, você pode abrir. Vem comigo aqui para a gente finalizar, que é bom e rápido, né? Apocalipse 3, versículo 20. Isso aqui está falando de esperança. Isso aqui está falando de temor. Isso aqui está falando de um convite de Jesus para entrar no teu coração. E olha o que diz aqui. Eis que estou à porta e bato. E se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei e ele comigo. Olha só, olha a diferença. Aqui Jesus pede. Saímos da lei e viemos para a graça. Ele nos justificou. O mundo estava totalmente em pecado. Nós vamos ver que a família de Noé, né, formam as tribos, formam as linhas, volta o pecado, volta a fazer coisas erradas, mas ainda assim ele mandou seu filho. Ele mandou seu filho para dizer mais uma vez, abre mais uma vez. Mas quem vai abrir? É Deus? Vai Deus? Não, é você. Se você abrir, eu entrarei e cearei contigo. Ei, aproveita. A porta da arca foi selada. A porta da graça você pode abrir. Quem está pegando a visão? Diga glória a Deus. A porta da arca foi fechada e selada. Acabou. A porta da graça você pode abrir. Mas abra com temor. Abra com temor. Abra com reverência. Abra com reverência. Porque ele está batendo a porta. E ele continua batendo a porta. E ele continua batendo. E ele continua insistindo. Se você abrir a porta, pela graça, pela época da graça que nós estamos vivendo, porque o sacrifício ele fez da cruz e o sangue dele cobre e nos justifica todo pecado, você vai então fechar em Salmos 91, capítulo 91, versículo 4, onde diz: e ele o cobrirá com suas penas, e sob as suas asas você encontrará refúgio. A fidelidade dele será seu escudo protetor. Eu quero terminar esse estudo aqui do capítulo 7, esse spoiler aí, né?
Gênesis capítulo 7, dizendo para você, primeiro, que Noé não questionou. Segundo, a porta se fechou. Terceiro, Noé não sabia o que era chuva nem dilúvio, mas sabia quem era Deus. E quarto, ele tinha certeza que ele estava na presença, porque ele estava na arca, aonde Deus mandou construir. Deus está mandando você construir agora uma arca de fé no seu coração, uma arca de esperança. Mas atenção, é você que tem que abrir a porta. Ele continua batendo a porta para você. Agora você escolhe, finalizando a minha palavra. Ou você fica como aqueles cadáveres mergulhando no dilúvio, ou você abre a porta para a presença do Espírito Santo entrar e fazer morada. E aconteça o que acontecer, como diz Salmo 91, né? Ele te cobrirá. Ele te cobrirá com suas penas e sob as suas asas você encontrará refúgio, porque ele é fiel. A fidelidade dele dura para sempre. Fique com mais esse spoiler da palavra do Senhor, Gênesis 7. Espero ter contribuído mais um pouquinho. Que Deus abençoe muito, ricamente sua vida. Graça e paz, família linda, pescadores de alma.